A paz do Senhor. Quero agradecer a todos pelas visualizações nos vídeos passados, mas na realidade eu gostaria de ter iniciado com esse testemunho, testemunho do início da minha vida. Eu fiz até no meu Instagram. Eu não tinha muita intimidade, fui impulsionada no dia, assim, pelo Espírito, fui lá no Instagram e fiz. Mas aqui eu estou para falar com vocês que o Senhor, ele iniciou esse comprometimento no mundo espiritual comigo através de um sonho. Eu, na época, estudava e tive um sonho de dois homens brigando entre si, uma briga violenta, e acordei meio assustada e voltei a dormir. No dia seguinte, eu fui para a escola. A escola que eu estudava tinha que passar para chegar na escola, eu precisava passar por um túnel. E assim que eu cheguei no túnel, fui descendo as escadas, tem um corredor. Nesse corredor, as duas pessoas que vieram na minha direção foi justamente esses dois homens. E ali parecia para mim uma cena de novela. Eu vi aqueles homens e lembrava do sonho. E isso acendeu algo na minha mente e no meu coração. E eu comecei a achar que eu tinha alguma coisa dentro de mim. E eu comentei isso com uma amiga minha. E ela falou assim para mim: você é espiritual. Vamos ver. Aí nós fomos em algumas cartomantes. E eu comecei a tentar buscar a resposta desse sonho. Curiosidade, né? Nova, querendo saber se eu era espiritual, o que estava acontecendo comigo, porque o sonho realmente foi muito evidente e essa experiência para mim foi uma experiência ímpar, até tanto que eu estou aqui falando sobre isso. E ali eu comecei a ter amigos que me levaram para várias religiões, até eu chegar na igreja e conhecer tão bem, mas nada de me firmar, porque eu estava em busca. E eu quero falar que um dia, que é o dia que eu fui marcada, o dia que Deus, sabe, marcou a minha vida, foi meu grande divisor de águas. Não começou com esse sonho. Esse sonho, ele acendeu em mim. Aquele despertar para o Criador, que naquela época eu não sabia, não tinha intimidade plena com Ele, mas o Senhor, Ele me olhou e viu em mim um instrumento para o evangelho dele. Um dia eu estava dormindo à tarde, porque na minha época a gente fazia faxina de sexta-feira ou sábado, e depois da escola eu faxinei a casa, deixei a casa limpa, eu acordava cedo, aí eu cheguei, arrumei tudo e fui descansar. E eram umas 5:30 da tarde quando eu fui fazer isso, quando eu mal dormi, né, deitei mal dormi, eu senti algo entrando no quarto e senti que era uma opressão. Eu falo opressão agora com intimidade. E algo entrou dentro do meu coração e me gerou um medo tão grande. E eu comecei a querer falar para mim mesma, eu tenho que acordar. E foi muito diferente de um pesadelo, porque quando o pesadelo ele vem, você acorda ou no início dele ou no final. E esse eu não consegui dormir. Acordar, desculpa. Esse eu não consegui acordar. E eu tentei acordar, não consegui. Quando eu ouvir uma voz que falou assim comigo: Silvia, você me pertence. E essa voz não foi uma voz vindo de Deus, porque a voz ela entrou dentro do meu ser por completo, no meu corpo físico, no meu corpo, no meu lado emocional, no psicológico, no espiritual, e me gerou um medo tão grande que é algo inexplicável para mim até a presente data. E essa voz continuou: você é minha. E quando falou você é minha, eu via nitidamente eu saindo do meu corpo, eu me via deitada e o meu corpo ele levantava. E conforme ele levantava, eu clamei o Salmo 91. Porque antes, na minha casa, nós tínhamos o costume de ler o Salmo 91, mas como decoreba. Sabe, era um salmo decorado, mas naquele momento que eu me vi com o corpo subindo e o meu corpo vendo isso, parece filme mesmo. Mas eu vivi essa experiência. Eu comecei a lembrar desse salmo e falava: Senhor, Deus,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu comecei a lembrar das irmãs da igreja, e eu falava, irmã fala isso, a irmã fala sobre esse salmo, e eu comecei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, mas foi um falar diferente, um falar de confiança, um falar de, na realidade nem foi confiança, foi um clamor, um pedido de socorro. O meu socorro veio nesse verso, no verso 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nessa época eu não habitava na sombra, nesse esconderijo do Altíssimo. Nessa época eu não tinha essa intimidade, eu não fazia parte do corpo de Cristo. Mas o Senhor me viu. O Senhor, ele atuou na minha vida por ter me feito, por ter me criado, por ter me permitido ter sido gerada. E é isso que eu quero falar para você. Eu anotei aqui. Esteja sempre sensível à voz de Deus e esteja sensível aos sinais de Deus na sua vida espiritual. Seja sensível a essas pequenas manifestações. A minha foi dessa forma, mas a minha começou num sonho que acendeu dentro de mim. Que você venha se sentir, se permitir estar sensível à manifestação do Espírito Santo na sua vida. Então é isso que eu quero falar para você. Naquele dia, naquele quarto ali, com aquela manifestação do inimigo na minha vida, eu não rendo graças, não dou destaque a essa manifestação, mas eu dou destaque sim. Que eu esqueci de falar, que quando eu vi o meu corpo se levantando, chegando quase no teto, a minha alma, né, o meu espírito, chegando quase no teto, e eu clamei ao Senhor que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor que é Deus de já, o Senhor que é o Deus criador, é o Senhor que nos dá mente, que nos dá raciocínio, me fez lembrar que o meu irmão estava na sala e eu clamei e falei para o Senhor, Senhor, chama o meu irmão, que o meu irmão venha abrir essa porta, porque quando o meu irmão abrir essa porta, isso vai acabar. E foi assim, enquanto eu falava com ele, eu não contei nem até 3. Não deu para contar 3 segundos, porque meu irmão abriu a porta do quarto e todo aquele principado saiu como fumaça. E ali começou o meu chamado. Ali começou o meu propósito. Ali eu comecei a ter atenção aos sinais do Senhor na minha vida espiritual. Você que escuta as pessoas falar com você, olha seu propósito, Deus tem um propósito na sua vida, Deus te ama, Deus te quer, Deus ele vai fazer algo para você, se posicione. Porque o Senhor é um Deus grandioso, ele tem nos visto, ele me viu, ele olhou para mim com um olhar de misericórdia e me chamou pelo nome. Eu tenho várias situações que Deus me chamou pelo nome. E quando Deus te chama pelo nome, é diferente quando eu fui chamada naquele quarto. Quando falaram para mim, Silvia, eu quero você para mim. Você não pertence a outra área. Mas quando Deus ele me chamou pelo nome várias vezes durante a minha vida, que eu vou contar algumas experiências quando ouvi a voz do Senhor falando comigo de forma audível. Foi diferente, gerou transformação, gerou alegria, fortalecimento e não medo. Então é isso que eu deixo para você. Ouça-os, perceba os sinais sobre a sua vida. Perceba aquilo que Deus está falando com você no seu interior e faça, porque Deus é o Deus que tem nos visto. Essa palavra, que Deus continue te abençoando, que Deus continue ministrando sobre você. Amém.